Boa tarde, meu nome é Dilson Amaral, fui aluno de Geografia Bacharelado e meu trabalho teve como tema mapeamento e diagnóstico de processos erosivos em ambientes semiáridos severos com aplicação no município de Curaçá, na Bahia, e foi orientado pelo professor Dr. Fabrício de Luiz Rosito Listo, agregado, e o trabalho foi em conjunto com o Emplagel, grupo de pesquisa em geotecnologias aplicadas à geomorfologia de encostas e planícies, pelo Departamento de Ciências Geográficas. O IBIC foi realizado no ano de 2018 e 2019, e em virtude da pandemia do Covid-19, eu só pude apresentar agora de forma virtual. Bom, aqui temos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que estava no modelo de apoio dado pela UFPE, e aqui temos a introdução. Bom, a princípio, a priori, o objetivo do trabalho se baseava em delimitar meios de estudar a forma de estudar erosões em ambientes semiáridos, ambientes com índices pluviométricos muito baixos. É, e nada melhor do que trabalhar no semiárido brasileiro, né? Onde a gente tem várias áreas apontadas como apontadas com inúmeros critérios perfeitos de solo e desertificação, onde a abordagem destacou os principais métodos, os mapas de inventário, mapas heurísticos, como mapas geomorfológicos, combinações de mapas qualitativos através de geoprocessamento, e uso de ferramentas estatísticas e modelos determinísticos, entre outros. Onde o primeiro passo para o trabalho foi criar uma tabela de conceituação de sucos, chavinas e fossorocas, utilizando o conceito nacional e internacional, o conceito nacional de Almeida Filho e o internacional de Head, onde foi criada essa tabela, mostrando o que usar para identificar esses processos erosivos, tanto linear como laminar, em ambientes, no caso mais linear, em ambientes semiáridos. E identificar qual desses métodos, o internacional ou o nacional, é melhor para se aplicar em ambientes semiáridos severos. Bom, o objetivo era realizar um inventário dos processos erosivos do município de Curaçá e correlacionar com os mapeamentos temáticos realizados em ambiente SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, e discutir qual a melhor classificação para esses processos erosivos lineares, usando realidade climática, pedológica e geomorfológica dessas áreas, né? Então, de acordo com essas realidades dessa área, discutir e definir qual a melhor forma de se estudar esses processos em ambientes semiáridos. A metodologia se baseou em primeira parte na seleção de uma área de estudo, que foi o município de Curaçá, tá certo? Onde nesse município de Curaçá foram delimitados alguns pontos de interesse específicos, e nesses pontos específicos de interesse a gente fez um pequeno mapeamento. E antes de fazer esse segundo mapeamento, antes da ida a campo, a gente fez um inventário dos processos erosivos. No caso, foi realizado por mim o inventário dos processos erosivos, com o uso da imagem do Landsat 8, né, pelo Google Earth, e uma resolução espacial 30 metros, que não é muito adequada para esse caso, mas como eu fiz uma análise geral do município de Curaçá, foi o mais indicado, o mais fácil de ser adquirido também gratuitamente, certo? E a gente também os critérios utilizados para a identificação foi a identificação visual, né, do aspecto alongado, a ausência de cobertura vegetal, a diferença de textura de cor e outros detalhes também. E também diferenciar o que era canal e o que era erosão, né? Porque dava para ser identificado na classificação visual o que era canal e o que era erosão, visto que a gente tá trabalhando num ambiente inserido na bacia do Rio São Francisco, né? Bom, então, primeira parte, seleção da área de estudo, que foi o município de Curaçá, e a segunda parte foi inventário dos processos erosivos. Na terceira parte, a gente, depois de selecionado os dois processos erosivos específicos, teve a ida a campo, onde a gente utilizou essa ficha avaliativa desenvolvida pelo professor Fabrício, tendo como referência trabalhos desenvolvidos por Guerra e Macedo, e essas fichas auxiliaram bastante no uso dela em campo, auxiliaram a gente a delimitar algumas coisas dessas feições erosivas, visto que o deslocamento era muito grande, então a gente tem que adquirir o máximo de informações possíveis na primeira ida a campo. Então, a possibilidade de acesso foi um fator determinante para a escolha desse processo erosivo, e a ausência de interferências antrópicas, ou seja, que ela tivesse mais natural possível, tá certo? Então, essas foram as três partes. A gente também teve outras duas partes finais, né, que foi para finalizar o trabalho, ser realizados parâmetros morfológicos e depois uma análise conjunta de todos os fatores para definir o melhor conceito a ser utilizado. Bom,
E sobre resultados, foram inventariadas 200 cicatrizes, né, 200 feições erosivas, isso a partir das imagens do Landsat 8, né, cerca de 200 foi um número bastante alto, mas creio que ainda tem muito mais que não dá para ser identificada nessa nessa validação visual. E por ser um clima muito severo, a gente decidiu utilizar a classificação internacional de RED. Por quê? Por conta desses fatores aqui, ó. Por conta desses fatores, as erosões tinham comprimentos grandes, porém não eram tão profundas, chegando no máximo 2,07 metros de profundidade, e variando até 0,51, menos de 1 metro de profundidade. Aqui estão os pontos das duas erosões, certo? Erosão 1 e erosão 2, foram os pontos onde a gente definiu pontos de interesse dessa erosão. E a gente tinha a presença de pipings nessas feições erosivas. E pipings só acontece a partir de escoamento superficial. E Almeida Filho, ele diz que para ter uma vossoroca precisa ter o afloramento do lençol freático, e nenhuma dessas era possível, né? Visto que o lençol freático aí é quase inexistente, a gente tem mais um aquífero fissural mais abaixo. Bom, essa foi a primeira feição a ser estudada, né? O ponto 1 da feição, essa daqui. Aqui está a imagem representativa dela. E a gente tem a segunda feição a ser estudada, né? Com extensão total um pouco menor, de 83 metros, e uma profundidade máxima de 2,20 metros, certo? Bom, e larguras variando entre 1,85 e 8,10, com volumes e áreas representados aqui. Bom, aqui está um croquis dela, da extensão total dela, e aqui uma imagem representativa. E os parâmetros morfológicos, foi delimitado que as maiorias das feições erosivas estão em curvatura retilínea, certo? Em uma declividade entre 0 e 45,4% de declividade, e uma direção de fluxo muito baixa, um parâmetro de fluxo muito baixo, de 1 a 95 metros por segundo, certo? Então, visto esses parâmetros, não dá para usar a classificação de Almeida Filho, porque a classificação de Almeida Filho foi mais utilizada em ambientes úmidos e com a declividade um pouco maior. Enquanto a gente tem no município de Curaçao uma declividade quase totalmente retilínea, certo? Mas a gente ainda tem também um número um pouco grande de erosões, o CE significa concentrações de erosões, 12% nessa cobertura côncava, o que bate um pouco com Almeida Filho, mas de certa forma a gente tem uma maior cobertura em um ambiente retilíneo. Bom, e os agradecimentos? Agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, né, a Propesc, pela oportunidade de trabalhar junto à universidade. A CNPq, que me fomentou com bolsa do meio para o final da pesquisa. E o Emplagel, o grupo do professor Fabrício, certo? Que foi de extrema importância para esse trabalho ser realizado. Bom, visto isso, muito obrigado a todos. E é isto.